A todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos mais uma vez pela Rede TV Fé, o programa Palavras de Vida, promovido pela Igreja Presbiteriana Pioneira de Brasília, situada na 3ª Avenida, Área Especial 7, Lote J, no Núcleo Bandeirante. Esse programa ele é feito com muito carinho, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. E o tema do nosso programa de hoje é sobre pais que criam os seus filhos para a glória de Deus. Vamos à leitura do texto. Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós temos acompanhado pela CEBI programas onde o pastor Alex tem falado sobre a criação, a educação de filhos. E de fato esse é um tema extremamente atual que nós devemos tratar, porque nós vemos o dilacerar de famílias, filhos que se voltam contra pais, casamentos desfeitos. Eu sou conselheiro bíblico e tenho acompanhado muitas famílias e tenho acompanhado muitos irmãos e irmãs que têm sofrido em suas vidas exatamente por causa de comportamentos distorcidos do ser de Deus por parte de seus pais. Neste programa nós vamos então apresentar alguns princípios que são fundamentais para os pais criarem os seus filhos para a glória de Deus. É interessante que em Efésios, no capítulo 5 e no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele mostra que o ser humano ele é um ser relacional e nessas relações ele deve obedecer princípios para que elas sejam saudáveis, edificantes. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33, ele vai tratar do relacionamento entre mulher e marido. Como eles devem proceder para a glória de Deus. Ele vai tratar do relacionamento dos filhos com os pais. Como os filhos devem proceder para a glória de Deus no relacionamento com os pais. E aqui no versículo 7, o texto que nós lemos e que será base para a nossa reflexão nesta noite, neste programa, sobre pais que criam seus filhos para a glória de Deus. O versículo 4 nos diz, e vós, pais. É uma mensagem dirigida aos pais para como eles devem se comportar diante dos seus filhos, na educação dos seus filhos, na criação e no relacionamento familiar. Logo, amados irmãos, é necessário os pais para serem instrumentos de bênção na vida dos seus filhos, para criá-los para a glória de Deus, porque esse é o fim principal de todas as coisas. No breve catecismo, a primeira pergunta que é feita, qual o fim principal do homem? A resposta é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Logo, amados irmãos, a criação de filhos, ela também se pauta nesse princípio. Criar filhos para a glória de Deus. E para criar filhos para a glória de Deus é necessário observar alguns princípios ensinados na palavra de Deus nesse versículo 4. O primeiro princípio que é ensinado na palavra de Deus para que os pais criem seus filhos para a glória de Deus é que eles devem, em primeiro lugar, exercer a função de pais na vida dos seus filhos. A palavra criai-vos é um treino, significa treinar. É um treino, é uma disciplina. E a palavra de Deus diz, pais, criai vossos filhos na disciplina.
Os pais, eles são vocacionados por Deus. No Salmo 127, a palavra de Deus diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são flechas na mão do guerreiro. Os pais, eles são incumbidos por Deus, recebem autoridade espiritual para conduzirem a vida dos seus filhos para a glória do Senhor. Os pais, como guerreiros, eles devem lançar essa flecha para o alvo certo. E o certo é para Deus, para se relacionarem com Deus. Pais são autoridades espirituais sobre seus filhos. É necessário, queridos, preservarmos esse princípio espiritual para que os filhos sejam criados e aprendam a andarem com Deus e a refletirem Deus em suas vidas. Eles devem aprender com os pais. Os pais são incumbidos de darem instrução, direção, ensinamento aos seus filhos de como eles devem se comportar diante do seu semelhante, como eles devem se comportar dentro da casa. Devem impor os pais limites e corrigir os seus filhos quando errarem. A tradução da Bíblia de Jerusalém, ela nos traz o texto da seguinte forma: mas educai-vos com correções. A tradução ecumênica da Bíblia nos ensina que criai-os, ministrando-lhes uma educação. E aqui o texto que nós temos, na Almeida Revista e Atualizada, é: vós pais, criai-os na disciplina, eduquem-nos. Os pais são incumbidos de autoridade para educar, para prover os seus filhos não apenas de alimento, de roupas, de casa. Os pais, eles são incumbidos por Deus para prover recursos onde os filhos aprendam espiritualmente acerca do reino de Deus, onde os filhos eles são tratados de forma respeitosa e não de forma autoritária e nem violenta. No texto em que é escrito esse contexto, os pais romanos e até inclusive dentro da família judaica, o pai ele era soberano, uma autoridade suprema, e muitas vezes os pais eles eram extremamente rígidos para com os seus filhos. Nós não podemos esquecer, pais, que nós somos autoridades espirituais sobre nossos filhos. Os pais, eles não devem ser negligentes na criação e na educação dos seus filhos. Os pais devem ser pais presentes. Houve um tempo na história do povo de Israel, um sacerdote que foi chamado por Deus para representar o povo diante de Deus, mas ele não representava nem a sua família, porque os seus filhos cometiam pecados e atrocidades no meio do povo de Israel, e por causa da negligência do sacerdote Eli, a Arca da Aliança ela foi retirada do meio do povo de Israel por inimigos. Pais que negligenciam a sua função sacerdotal dentro de casa. Um pai que não ora, que não lê, que não instrui o seu filho, ele está sendo negligente e um instrumento da retirada da presença de Deus do lar. Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, e quando ela é retirada do meio do povo, é a presença de Deus que foi retirada no meio do povo por causa do pecado cometido por um pai negligente. Mas houve na história um pai responsável que criou filhos para a glória de Deus, mas esse pai ele teve que sacrificar aquilo que lhe era mais importante para que os demais filhos andassem em sua presença. O Pai Celestial sacrificou o seu próprio filho, o Filho unigênito, para que outros fossem inseridos na família da aliança, na família do povo de Deus e desfrutassem de comunhão com Deus. Para que todas as mazelas
fossem retiradas e assim os filhos viessem a desfrutar da comunhão maravilhosa para com Deus, com o Senhor. Criar filhos para a glória de Deus é assumir a responsabilidade espiritual na vida deles, instruindo-os e conduzindo-os à presença de Deus. E esse é o primeiro princípio que nós aprendemos aqui no texto. E vós, pais, pai e mãe, os pais foram incumbidos, eles são uma autoridade, e quando eles se tornam levianos e permitem os filhos desrespeitarem, desonrarem, serem rebeldes, eles estão sendo cúmplices do pecado do filho, porque desobedecer, desrespeitar, desonrar os pais é a quebra do 5º mandamento. Veja só que quando Deus dá os mandamentos ao povo de Israel, 4 mandamentos se referem ao ser de Deus. E o 5º mandamento se refere exatamente à família, aos filhos que deveriam honrar os pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Mas para os filhos honrarem os seus pais, os pais devem ser pais e não coleguinhas. E não parceiros de crime, e não parceiros de rebeldia, e não em ocultação de iniquidade. O pai ele deve assumir a sua responsabilidade disciplinar. A palavra de Deus diz que aquele que retém a vara odeia o seu filho. É necessário instruir o filho, treinar o filho, para que ele saiba viver com Deus na terra. Esse é o primeiro princípio. Mas a palavra de Deus nos ensina também, queridos, os pais que devem assumir a posição, a função de pais na família da aliança. Há um outro princípio fundamental, é que os pais eles devem ser um referencial de vida aos seus filhos, para que eles sejam criados para a glória de Deus. O texto da palavra de Deus nos ensina: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Criai-os significa discipulado. E não há discipulado sem o contato com aquele que está sendo instruído. A Bíblia de Jerusalém nos traz uma informação extremamente importante numa tradução. E vós, pais, não deis aos vossos filhos motivo de revolta contra vós. Assim também, na tradução ecumênica da Bíblia, pais, não revolteis os vossos filhos. O pai, ele deve ser um instrumento de saúde, de instrução, de correção, de espiritualidade na vida do seu filho. O texto nos mostra, amados irmãos, esse princípio fundamental, que o pai deve ser aquele que instrui o seu filho para a glória de Deus. Mas ele deve se colocar agora, nesse texto aqui, como um referencial de vida ao instruí-lo. Dentro do contexto aqui do mundo pagão dos dias do apóstolo Paulo, e mesmo de muitas famílias judaicas, muitos pais, eles regiam suas famílias com autoridade rígida e dominadora. Os desejos e o bem-estar de suas mulheres e de seus filhos eram raramente levados em consideração. Já ouviu aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 21, Paulo, quando ele instrui novamente os pais a instruírem os seus filhos, a serem pais espirituais, ele acrescenta algo que nesse texto aqui não foi acrescentado. Ele acrescenta dizendo, para que não fiquem desanimados. É interessante que eu assisti um filme, o nome do filme é Eu Só Posso Imaginar, é uma história verídica de um homem, um servo de Deus, um compositor de músicas, um músico gospel, que teve uma infância marcada por um pai rígido, por um pai desamoroso, por um pai tirano, que agredia, que
extirpava dele os sonhos, a esperança, as expectativas, sempre o depreciando, dizendo: olha, você não é bom o suficiente, você não é capaz, os outros são melhores que você não vai conseguir absolutamente nada na vida. E aquilo que aquele jovem, aquele homem herdou do pai foi a desesperança, o descrédito, as barreiras, a insegurança, a amargura no coração, a revolta que ele carregava no coração dele em relação ao pai. E toda a trajetória do filme foi baseada exatamente em cima dessa revolta que ele tinha no coração, que o limitava a desenvolver relacionamentos afetivos, que o levavam a um matrimônio com uma jovem que ele amava. Ele não conseguia impulsionar na carreira dele, porque ele era um cantor e um compositor. Então, certa vez, o mentor dele diz: volta à tua casa e resolva as questões do seu coração. E então, quando ele retorna à casa, ele se depara com o pai dele. E a história, uma linda história, mostra exatamente a transformação que Deus opera na vida de uma pessoa. Aquele pai que antes era considerado um monstro, porque ele mesmo relata isso diante do presidente dos Estados Unidos, porque ele foi convidado a cantar essa música e contar a sua história. Ele diz: o meu pai era um monstro, mas o Senhor fez com que o meu pai, que era monstro, se tornasse num pai que eu gostaria de ter, que eu queria ter. E a pergunta é: pais que criam seus filhos para a glória de Deus, que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Um pai que é um tirano, um pai que é um monstro, uma mãe que é tirana, uma mãe que é um monstro, que não tem tempo para seus filhos, para desenvolverem laços fraternais com seus filhos, para educá-los, instruí-los, dando-lhes o exemplo? Ou vocês são pais que os seus filhos sempre sonharam e querem ter e queriam ter? Em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 6 e 7, a palavra de Deus diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que significa isso? É a responsabilidade do pai de ensinar os seus filhos, não apenas por palavras, mas também com atos. Porque quando você caminha constantemente com o seu filho, você se torna um referencial de vida para ele. É necessário que o pai seja um incentivador do seu filho, especialmente para as questões com Deus, ensiná-lo a andar com Deus, a obedecer a Deus, a ser fiel a Deus, a amar a Deus. Porque as palavras que Deus havia ordenado, que estavam no coração dos pais, eram exatamente estas: temor a Deus, amor ao Senhor, guardar a lei de Deus. Pais, sejam referenciais de vida aos seus filhos. Não deprecie seu filho dizendo que ele é um incapaz, que ele é um burro, que você não o ama, que ele não tem condições de vencer na vida, mas seja um incentivador. Ensine o seu filho a confiar em Deus, ensine o seu filho a temer a Deus, ensine o seu filho a depender de Deus, ensine o seu filho a amar a Deus e amar o próximo. Seja um referencial de vida. Crie seu filho para a glória de Deus e não crie o seu filho para a satisfação pessoal. Não crie o seu filho, como disse o pastor Alex no programa passado, a filiolatria. Não crie o seu filho como um ídolo. Crie o seu filho para a glória de Deus, sendo um referencial de vida para ele, de como ele deve andar com Deus, como ele deve se comportar com Deus na terra, diante do seu próximo. Seja um referencial de vida. Esse é um princípio ensinado nesse texto. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Pastor Ayrton Williams, um homem querido, um pai na fé, ele sempre ministrando palestras sobre homossexualismo, a cura, a conversão
de pessoas envolvidas nesse comportamento, ele mostra que, na verdade, boa parte desse comportamento tem a ver com o abuso, tem a ver com o mau relacionamento com o pai. Pais, cuidem dos seus filhos, mas especialmente cuidem das suas vidas espiritualmente, para que os filhos aprendam com vocês a andarem com Deus. Mas há um outro princípio nesse texto, que é: criai os vossos filhos na admoestação do Senhor. Os pais são treinadores, os pais são discipuladores, os pais são educadores. O Senhor, sobretudo, amados irmãos, ele é considerado o verdadeiro educador, instrumentos, os pais do qual esse próprio Deus os instrumentaliza para que criem filhos para a glória de Deus. Na Bíblia de Jerusalém fala sobre as advertências que se inspiram no Senhor, que os pais devem ser inspirados pelo Senhor para admoestarem os seus filhos. A admoestação é educar eficazmente por meio da palavra falada, seja ela por ensino, de advertência ou de estímulo. Não é apenas a repreensão, mas estimular o seu filho, incentivar o seu filho a caminhar e a andar e a amar a Deus. O pai, ele tem uma ferramenta, e a ferramenta é a palavra. A mãe tem uma ferramenta, e a ferramenta é a palavra. É usar o evangelho no trato com os filhos. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É instruí-los à luz da verdade. A Bíblia, ela é suficientemente como a regra de fé e de prática na educação dos filhos, para ensinarmos os nossos filhos a viverem para a glória de Deus, a respeitarem Deus, a terem reverência na presença de Deus, a andarem com Deus, a amarem a Deus e colocá-lo acima de todas as coisas. É esvaziar o coração dos filhos de ídolos e encher o coração dos filhos com a glória de Deus, com a presença de Deus, através de sua palavra. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velha ela não se desviará dele. Pais, as palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás. E essa palavra inculcar no hebraico significa que, literalmente, o pai ele é responsável em abrir a mente do seu filho e colocar a palavra de Deus lá dentro, para que o filho também saiba amar a Deus, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando os pais criam seus filhos para Deus, eles assumem a sua função na família da aliança como pais. Tem muitos pais que não sabem o que eles representam na vida dos filhos, qual é a sua função na vida dos seus filhos. Pais que criam seus filhos para a glória de Deus, eles se tornam referência de vida, para que os filhos venham a imitá-los, como o apóstolo Paulo diz: imitem a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Um referencial de vida cristã. Seu filho deve aprender a ler a Bíblia com você, a orar com você, ó pai e mãe. Criando filhos para a glória de Deus, nós usaremos as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus é a verdade de Deus, e é a palavra que nos instrui, que nos ensina acerca de Deus, e onde nós aprendemos a andar com Deus e a sermos fiéis. E, sobretudo, os filhos terão saúde emocional, espiritual. Os pais, quando assumem a sua responsabilidade, quando se tornam referencial de vida e quando instruem na palavra de Deus, eles evitam caminhos perversos na vida dos seus filhos.
porque eles criam filhos saudáveis, porque eles criam filhos amando o Senhor, que amam o Senhor, que obedecem o Senhor e que saberão responder por suas próprias vidas diante de Deus, assumindo as suas responsabilidades na vida cristã. Quero vos deixar esta palavra nesta noite de reflexão, esta palavra de vida, porque pais que são negligentes estão criando os monstros em sua casa, filhos rebeldes, filhos irreverentes, filhos inimigos de Deus, mas pais que criam seus filhos para a glória de Deus, são arqueiros que lançam a flecha para o alvo certo, que é Deus. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor lhes dê sabedoria, ó pai e mãe, para criar os seus filhos para a glória de Deus. Sejam instrumentos de Deus. Sejam capacitados pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus, no Salmo 127, nos ensina que o fruto do ventre, o vosso galardão. O filho é um presente de Deus. O filho é uma dádiva de Deus. E nós, pais, devemos, então, entregar aos nossos filhos um tempo de qualidade, um ensinamento de qualidade, uma vida cristã de qualidade. Devemos caminhar com nossos filhos nas intempéries, nos infortúnios da vida, ensinando-os a como lidar com eles. Devemos ensinar os nossos filhos a obedecerem às lideranças instituídas. Devemos ensinar os nossos filhos a serem cidadãos respeitáveis. Devemos ensinar os nossos filhos a serem respeitadores do próximo. Devemos ensinar como pais aos nossos filhos a irem à casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para engrandecê-lo. Salmo 128 diz: feliz o homem, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A sua esposa será como videira frutífera, os seus filhos como rebentos, ele verá a geração da geração, ou seja, os filhos de teus filhos. Uma família abençoada. Certa vez eu fiz uma pesquisa observando as gerações dos pais crentes e as gerações dos pais ímpios. E os pais crentes que ensinaram seus filhos, os seus filhos se tornaram homens responsáveis. A geração dos pais ímpios, os filhos se tornaram rebeldes, viciados em drogas, viciados em álcool, ladrões, estupradores, roubadores, pessoas perversas, maldosas. Os filhos dos pais tementes a Deus aprenderam a andar com Deus e se tornaram bem-sucedidos. Que os seus filhos sejam bem-sucedidos e que vocês sejam pais nas mãos de Deus, para a glória de Deus. A nossa esperança, nosso esconderijo, socorro presente em meio à tribulação. Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança, nosso esconderijo,
tua salvação. Só tu és a nossa esperança. Em ti confiarei, em ti descansarei, em ti me alegrarei. Pra ti eu cantarei, pra ti eu viverei, pra ti eu correrei. Tu és a fonte de vida, restaura-me. Meu espírito flui como o vento, leva-me. Quero viver pra tua glória, ensina a viver pra tua glória, Senhor. Tu és a fonte de vida, restaura-me. Teu espírito é como um vento, leva-me. Quero viver pra tua glória, ensina a viver pra tua glória, Senhor. Em ti confiarei, descansarei, me alegrarei. Pra ti eu cantarei e viverei. Pra ti eu correrei. Cristo é a nossa esperança.